Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo, amados, mais um ensino sobre o ministério pastoral. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mas para falarmos isso, amado, é necessário também conhecermos qual é o fundamento da palavra de Deus, por que existe as escrituras sagradas, qual é o objetivo da escritura sagrada, amados. Então vamos usar a própria Bíblia como nosso próprio instrumento. Livro de Salmo, capítulo 119, verso 105, está escrito assim: Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Amados, diletos irmãos, eu quero dizer para todas aquelas pessoas que querem exercer o ministério pastoral, que é necessário conhecermos a palavra de Deus, é necessário conhecermos a Escritura Sagrada. As Escrituras Sagradas, elas se compõem em Antigo e o Novo Testamento. São palavras de Deus, escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados foram que escreveram, eles falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo de Deus. A Escritura, ela é sagrada. São a autoridade suprema, a autoridade infalível, é a palavra revelada, é a revelação da própria vontade de Deus, amados irmãos. A Escritura Sagrada foi nos concedido para ser o nosso manual de instrução para todos aqueles que querem exercer o ministério pastoral. Eu quero dizer que todas as pessoas que se tornam sacerdote, ele se torna mordomo de Deus, é para administrar os dons de Deus. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus, ela é pura, é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu seja achado em mentiroso. O verdadeiro mordomo de Deus, ele administra a palavra de Deus como ela é, sem colocar, sem retirar e nem acrescentar nada. Ele não deve ser acrescentado e não deve ser retirado nada, para que não venhamos ser repreendidos por Deus e ser achado mentiroso. A Bíblia também, no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz que a lei é o testemunho. Se ele não falarem segundo esta palavra, nunca lhe raiará a alva, ou quer dizer, nunca irá alcançar a verdadeira luz, a verdadeira sabedoria. Então devemos falar, dar testemunhos segundo esta palavra. Esta palavra não deve ser acrescentado. A palavra em livro de João, o próprio Jesus diz que a palavra de Deus é a própria verdade. Ele diz para Deus santificar os seus discípulos na verdade. João 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ele santifica a vida de um homem de Deus que exerce o ministério pastoral, que exerce o ministério da palavra de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, está escrito assim: por isso nós também, sem cessar, damos graça a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, a recebeste,
não como palavra de homens, mas segundo ele é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Quem acredita nesse Deus, quem dá crédito a Deus, ele exercita esta palavra que foi entregue para cada um de nós. A palavra de Deus deve ser exercitada porque ela é viva. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todos os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Então, amados, se nós quisermos ser um ministro, um mordomo de Deus, quer dizer, administrar os dons de Deus, você recebeu o dom de curar, administre este dom, exercita este dom, reparta esse dom com outras pessoas, leve outras pessoas a adquirirem o dom de curar, mostre mediante a palavra de Deus que a cura pertence ao povo de Deus. Se você recebeu o dom de exaltar, então exalte com sabedoria, sem torcer a palavra de Deus. Se você recebeu o dom de profetizar, profetize, mas profetize sempre mediante a palavra de Deus. Não use nenhum conhecimento humano para profetizar. Use somente a sabedoria divina. Não use palavras humanas, use a palavra de Deus. Não tente mudar a profecia. Entregue ele da maneira como você recebeu. Porque no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, está escrito: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, espírito e de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos ou havemos de prestar contas. Então, amados, um dia nós estaremos diante do trono de Deus, iremos prestar conta daqueles dons. Então nós somos mordomos dos dons que Deus nos deu. Isso é mordomia cristã. Quem quer exercer o ministério pastoral, o ministério cristão, deve também exercitar a mordomia cristã, sabendo, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, amados, se você recebeu um dom que seja da profecia, de exortar, de ensinar, eu estou usando esse dom, amado, para ensinar outras pessoas como a se tornar um obreiro aprovado por Deus. Se você não levar em conta isto, não estará sobre meus ombros mais, porque eu tenho todos os dias procurado trazer uma palavra que venha a chamar a vossa atenção, que venha despertar você, como colocar em prática os dons que Deus te concedeu. Não seja como aquela parábola que Jesus conta sobre os talentos, que ele chama os seus servos e entrega 5 talentos para um, 3 talentos para outro
e 1 talento para o outro. Aquele que recebeu 5 talentos, aliás, eu falei 3, não, é 2 talentos. Quem recebeu 5 talentos foi e multiplicou em mais 5. 5 talentos equivale a 100 anos de trabalho, amados. E Jesus olha para ele e diz: porque você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Jesus chamou 100 anos de trabalho como sendo pouco e iria colocar esse servo sobre muito. E ele disse para a mesma coisa para aquele que recebeu 2 talentos. 2 talentos equivale a 40 anos de trabalho. Então, ele foi lá e multiplicou esse 2 talentos em mais 2 talentos, tornando assim 4 talentos. E Jesus disse para ele: você foi fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. E mandou que ele entregasse os talentos para aquele que tinha 5, com mais 5, 10, com mais 4 são 14. E aí ele diz para aquele que havia negligenciado, enterrado o talento, ele disse: você é um servo infiel, você não conseguiu ser fiel nesse pouco. Se você sabe que eu colho onde não plantei, que eu junto onde não semeei, então por que você não depositou isso no banco para que quando eu viesse, tivesse pelo menos o juro dele? Então você não é fiel. Então entregue esse talento para aquele que tem os 10 talentos, que se torna agora 15 talentos, e esse que é infiel será lançado nas trevas exteriores. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados, que não venhamos enterrar os nossos talentos, que venhamos ser um mordomo fiel na obra de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã eu estarei dando continuidade sobre o ministério pastoral e sempre estarei trazendo também uma palavra sobre mordomia cristã. Dentro da mordomia cristã, amados, nós iremos conhecer a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sempre dentro da mordomia cristã no ministério pastoral. Que Deus vos abençoe abundantemente, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu peço desculpa, amados, que quando estava gravando alguém me ligou. Agora, quando estou encerrando a gravação, um carro de som passou em frente à minha casa. Então, fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.